Se você é fã do PlayStation 2, já deve ter esbarrado em alguns jogos que foram injustamente esquecidos ou simplesmente nunca tiveram o reconhecimento que mereciam e acabaram ficando desconhecidos. Por isso a gente tá aqui com mais um vídeo da série de jogos desconhecidos e esquecidos do PS2. E meus amigos, já chegamos na parte 40 dessa série, e tudo isso graças a vocês. Por isso nesse vídeo eu só trouxe jogos que vocês mandaram, então meu muito obrigado a todos que vêm participando nos vídeos. E se você for novo por aqui e é fã do PS2, meu amigo, não perde tempo e já se inscreve aqui no canal, porque eu sempre tô trazendo vídeos sobre os jogos desse console maravilhoso que a gente gosta tanto. Então conto demais com a sua inscrição, hein? Mas sem mais enrolação, bora começar! E bora começar com um FPS bem da hora que sem dúvida alguma ficou esquecido com o tempo e desconhecido para muitas pessoas. O Delta Force Black Hawk Down, que foi recomendado pelo Caio Sarmo, tamo junto. Se você assistiu ao filme Falcão Negro em Perigo, que foi lançado lá em 2001, você sabe a história do game. Mas Black Hawk Down se passa durante as operações militares dos Estados Unidos na Somália, que aconteceu lá em 1993, onde eles foram enviados para reabrir linha de alimentos daquela região, porque tinham milícias locais roubando e extraviando esses alimentos, então eles foram para deter essas milícias e capturar os líderes. Só que quando eles chegam lá, 2 helicópteros Black Hawk são abatidos. Daí, meus amigos, as coisas saem de controle e tudo vira um caos absurdo, de luta pela sobrevivência em um território hostil lotado de inimigos. Então o contexto do game é basicamente esse. E no gameplay, ele é um FPS clássico, mas com uma pegada de estratégia. A gente controla uma equipe de elite das Forças Armadas dos Estados Unidos e a missão é basicamente desmantelar facções inimigas em um cenário de guerra urbano. Então a gente passa por várias missões, sempre junto com os aliados. O game também conta com uma variedade de armas que vamos desbloqueando durante a jornada e também desbloqueando habilidades que vão ajudar no caminho, como por exemplo ter a mira mais precisa. Então o gameplay no geral segue mais uma pegada realista de trabalho em equipe e invasão estratégica em vários territórios inimigos. O mais legal é que ele conta com um modo cooperativo para 2 jogadores e segue a mesma ideia do modo single player, muitas batalhas e cheias de ação. Aliás, se você curte jogos de tiro, eu trouxe um vídeo onde falo de mais de 40 melhores jogos de tiros do PS2. Recomendo você assistir depois se curtir o gênero. O link vai estar aí embaixo no primeiro comentário fixado. Por fim, Black Hawk Down é um ótimo FPS. Ele pode não ter aquela fama gigantesca dos jogos como Black, COD ou Medalha de Honra, mas sem dúvidas é um ótimo jogo. O próximo jogo que ficou desconhecido foi o Seven Blades, que foi recomendação do Lord Gamer, valeu pela participação. Ele mistura ação, aventura e hack and slash. Seven Blades coloca a gente no controle de 2 personagens, de Gokuraku Maru, que é um espadachim, e da Oyuri, uma mulher super habilidosa. E no gameplay, como eu já falei, ele é um hack and slash com muita ação. A gente avança e mata um monte de inimigos e chefes. Jogando com Oyuri, o combate é voltado para o tiroteio. Já no controle de Gokuraku Maru, o combate é corpo a corpo, onde a gente pode usar uma variedade de espadas, começando com 2 e vamos desbloqueando outras conforme vamos avançando. De modo geral, o sistema de combate é bem simples, sem tantas variações de movimentos e combos. Aliás, só avisando que ele é um jogo lá de 2001, beleza? Então se você for experimentar, vá sabendo que ele não é um super jogo de samurai com uma qualidade absurda. Não é mesmo, cara. Os controles são bem simples, a jogabilidade é meio travada, os gráficos são medianos, o som é meio bugado e o gameplay no geral é bem básico. Então vá jogar sabendo que ele tem várias falhas e problemas. Mesmo assim, na minha experiência, ele é divertido dentro do possível. É um jogo interessante que pode agradar quem tiver curiosidade de conhecer. Mas beleza, bora seguindo pro próximo jogo desconhecido do PS2? Vamos falar agora de um dos jogos dos Simpsons que foi recomendado pelo meu parceiro Jake Santos, o game Simpsons Road Rage. Aqui o jogo é bem simples, a gente escolhe um entre vários personagens icônicos da série, onde cada um tem seu próprio veículo maluco. Daí a gente precisa pegar os passageiros pela cidade de Springfield e levar até seus destinos o mais rápido possível, enquanto evita bater no trânsito, o que é quase impossível. A ideia desse jogo dos Simpsons é muito semelhante ao clássico Crazy Taxi, mas claro, tem aquele toque
toque diferenciado dos Simpsons. Os controles são simples e a mecânica de pegar passageiros e correr pela cidade é extremamente direta. Então é um jogo que não tem tanta complexidade. Na verdade, a parte mais difícil é ficar sem bater em outros carros, tá ligado? Porque os carros que a gente dirige realmente são insanos de malucos. Um toque no controle, o carro dá um 360 na pista. Então é um jogo bem simples, mas é muito divertido. Deve ser mais ainda jogando com um amigo, já que ele tem modo para 2 jogadores. Na minha opinião, Simpsons Road Rage é um jogo muito divertido e perfeito para quem busca uma experiência arcade e sem muitas complicações. Mas você já conhecia esse jogo dos Simpsons? Me diz aí nos comentários, por favor. Mas outro jogo que ficou desconhecido para muita gente foi o game chamado Bionicle, ou como também é chamado, Lego Bionicle. Esse aqui foi recomendado pelo Gabriel Souza e pelo meu parceiro Paulo, valeu demais pela participação. Bionicle é baseado em uma famosa linha de brinquedos de ação da Lego, chamado Bionicle, que foi lançado lá nos anos 2000. E o game coloca a gente no controle dos Toa, que são heróis biomecânicos que estão lutando contra forças do mal para salvar e proteger sua ilha, chamada Mata Nui. E partindo para o gameplay, aqui a gente controla vários personagens e cada um tem um conjunto de habilidades únicas baseado no seu elemento, como fogo, água, terra e por aí vai. E também cada um conta com objetivos e desafios diferentes durante as fases. Basicamente ele é um jogo de plataforma 3D clássico, bem no estilo de Jak and Daxter, com muita exploração em diferentes áreas, vários puzzles para resolver, com fases que trazem bons desafios, tanto nos vários obstáculos e plataformas como na ação, com combates contra vários inimigos e chefes. Bionicle, de modo geral, é um jogo interessante, mas ele não tem aquela profundidade de outros jogos de plataforma e ação que são parecidos, como o próprio Jak and Daxter ou Ratchet & Clank, e isso pode ser um ponto negativo para quem busca algo mais complexo. Outra coisa que não pode agradar tanto é o tempo do jogo, que é bem curtinho, em 2, 3 horas a gente consegue finalizar. E tirando isso, ele certamente tem o seu valor, especialmente para quem curte algo mais casual, tranquilo e divertido, ou conhece e gosta do universo dos Bionicles. Então é um bom título para conhecer e se aventurar. Ainda falando em ação, os meus parceiros Luigi Braz, o RX Games e o Jonathan Araújo recomendaram o game Global Defense Force, jogo que faz parte da franquia If Defense Force, que tem jogos sendo lançados até os dias de hoje. Aliás, esse game de PS2 ganhou um remake em 2013, é o game If Defense Force 2025, que foi lançado para o PS3 e Xbox 360, mas enfim, Global Defense Force se passa em um futuro onde a Terra está sob ataque de criaturas hiper mega gigantescas. E quando eu digo que são gigantescas, meus amigos, eu não tô brincando não, viu? Eu tô falando de insetos gigantes e até OVNIs. E se você tem fobia a insetos, meu amigo, acho que não é legal você jogar esse game não. Mas continuando, a gente faz parte de uma força militar de elite, a Global Defense Force, que foi montada para lutar contra essa invasão alienígena e defender a humanidade. O game não tem enrolação e o objetivo é bem simples: sobreviver e destruir tudo que ameaça o planeta. E a parte mais legal vem agora com o gameplay, se liga só. A gente tá no meio da cidade com diversos insetos gigantes aparecendo pra gente mandar bala. A gente invade a colmeia deles pra matar os bichos direto na casinha deles, tá ligado? É uma loucura total. É cada formigão gigante e bizarro que, meu amigo, dá até agonia. Sem falar quando os alienígenas estão invadindo a cidade. Cara, é uma loucura total, porque tem um monte de naves te atirando de uma vez. Meu amigo, é doido demais. No game a gente também tem uma grande variedade de armas disponíveis, desde rifles de assalto até lançadores de foguete e até aviões de combate. Tem de tudo pra gente destruir os inimigos. E uma coisa bem legal é que ele conta com modo para 2 jogadores, isso mesmo. Você pode sair matando insetos e OVNIs com outra pessoa, isso é da hora demais. E como você pode ver, esse jogo é bem simples, tanto em gráficos quanto na jogabilidade. E a razão disso é que ele faz parte da série de jogos Simple 2000, que, como eu já falei em outros vídeos, são jogos desenvolvidos com baixo orçamento. Mesmo assim, acho que esse é um dos melhores jogos da série Simple 2000 que eu já testei, sério mesmo. Eu já testei uns que, pelo amor de Deus, são bizarros e tristes. Por fim, Global Defense Force é um bom jogo, simples, mas bem divertido e bizarro. Acredito que ainda rende boas horas de muita ação contra bichos gigantescos. Mas vamos embora falar do próximo jogo desconhecido? Beleza.
Beleza, mas continuando, esse próximo jogo aqui eu tenho certeza que passou batido por você. Vamos falar do Shadow Man Second Coming, que foi uma recomendação do meu amigo Thiago Zodi. Shadow Man é do gênero ação e aventura com elementos de terror e segue uma gameplay em terceira pessoa. Na história, ele dá sequência ao primeiro jogo da franquia que foi lançado pro PS1, onde a gente controla Mike Leroy, um homem que se tornou o Shadow Man, um caveirão guerreiro imortal que tem a capacidade de andar entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. E dessa vez a trama gira em torno de impedir que o apocalipse seja desencadeado por um grupo de fanáticos religiosos. Shadow Man 2 traz pro gameplay uma mistura de exploração, puzzles e combate contra inimigos e chefes. O combate é baseado em combate corpo a corpo, armas de fogo e poderes sobrenaturais que Mike adquire conforme a gente avança. Ele também tem habilidades únicas, como atravessar portais para o Dead Side, que é basicamente o mundo dos mortos, o que permite a exploração de duas dimensões diferentes. A gameplay pode parecer um pouco travada para os padrões atuais, e na real ela é um pouco travada, mas para quem gosta daqueles jogos mais old school, de ação e aventura, vai se sentir em casa aqui. E na minha experiência ele lembrou muito o Evil Dead do PS2, tanto alguns pontos da jogabilidade, quanto os gráficos e a pegada da atmosfera, cenários escuros, inimigos macabros, é algo bem sombrio. Em resumo, Shadow Man 2 é um jogo que foi deixado de lado por muitas pessoas, mas acredito que merece uma chance e ser redescoberto. Tá longe de ser um jogo perfeito, mas se você gostar de jogos com uma vibe sombria, cheio de mistérios, ação e com um toque de horror, acho que esse jogo é perfeito para você. Mas outro jogo que provavelmente você não sabia que existia aqui no PS2 é o Monopoly. É isso mesmo, aquele clássico dos tabuleiros que provavelmente muita gente jogou em família. Ele foi recomendação do Fábio Gomes, tamo junto. E se você nunca ouviu falar dos jogos Monopoly, ele é um jogo de tabuleiro tradicional, em que a gente precisa se tornar um magnata do mercado imobiliário, comprando, vendendo e construindo propriedades para falir nossos adversários. Basicamente é isso. E o jogo de PS2 segue essa mesma fórmula do tabuleiro, mas claro, uma interface mais interativa e ágil. A gente joga os dados, compra propriedades, constrói casas e hotéis, paga ou recebe aluguel. E o game de certa forma é bem simples de entender, o que é uma grande vantagem para quem nunca jogou e pretende aprender. Os menus são fáceis de navegar e as opções de compra, venda e construção são bem claras. A gameplay em si também é bastante agradável, especialmente quando a gente joga com os amigos, já que a gente pode jogar tanto sozinho contra a inteligência artificial ou com até 4 pessoas em partidas locais. Então para quem curte jogos de tabuleiro e jogou Monopoly da forma clássica, acredito que vai curtir essa versão digital, porque ele mantém todo o charme do original. E partindo para o próximo jogo, vamos conhecer o relembrar o game Grandia Extreme, um RPG tático com elementos de ação que é um spin-off da franquia Grandia. E valeu meu parceiro Diogo Damasceno pela recomendação, tamo junto. Aqui em Grandia Extreme a gente controla Evan, um soldado que é chamado de Ranger. E não, ele não é um Power Ranger, beleza? Ranger basicamente são pessoas que podem navegar através da energia elemental do planeta. Sua missão é unir forças com outros guerreiros e magos, explorando diversas masmorras cheios de monstros para reativar os cristais elementais. A história é bem direta e focada na ação, sem grandes reviravoltas, mantendo a trama simples enquanto o jogo se concentra no combate estratégico e na exploração. Mas beleza, agora falando do que mais importa, que é a ação, o jogo é basicamente um gigantesco dungeon crawler. Isso significa que grande parte do tempo a gente está explorando cavernas e ruínas, derrotando inimigos e coletando itens. E é aqui que o jogo realmente brilha. A mecânica de combate é um dos pontos altos, porque como mencionei antes, o sistema de combate é estratégico e exige atenção. A mecânica de ataques em tempo real é combinada com um sistema de turnos que dá um ritmo frenético para as lutas, e a gente precisa usar bem as habilidades para sobreviver nas masmorras mais desafiadoras. Além disso, o jogo possui um sistema de evolução de habilidades que permite customizar nossos personagens de maneira única, o que traz uma sensação de progressão muito satisfatória. Mesmo sendo focado em combate e exploração, a gameplay se mantém interessante pelo grande número de habilidades, magias e estratégias que a gente pode desenvolver. Então o foco e o diferencial de Grandia Extreme está justamente na ação e nas batalhas táticas, já que, diferente dos RPGs tradicionais que investem bastante na narrativa, aqui o desafio e o progresso vêm das batalhas. A ideia de explorar um número grande de masmorras e enfrentar inimigos cada vez mais difíceis pode ser bem viciante para quem gosta de jogos desafiadores. Então se você curte se perder em calabouços cheios de monstros e segredos, esse jogo pode ser perfeito para você.
Outro jogo de tiro que ficou meio desconhecido foi o Conflict Desert Storm, jogo de tiro tático bem legal que foi recomendado pelo Jackson Ribeiro. Tamo junto, meu irmão. Conflict Desert Storm coloca a gente no controle de uma equipe de 4 soldados das forças especiais dos dois dos mais renomados exércitos do mundo, os SEALs dos Estados Unidos ou os SAIs do Reino Unido. E o que diferencia esse jogo de outros títulos de guerra é o foco nas táticas de combate em equipe. Então não é só sair correndo e atirando feito maluco não, beleza? A gente precisa pensar, dar ordens e garantir que cada membro do seu time execute bem suas funções. E é isso que torna esse jogo tão especial. É aquele jogo que mistura estratégia e ação na medida certa. A gente pode alternar entre os personagens da equipe a qualquer momento. O mais legal é que cada um tem habilidades específicas, sejam explosivos, armas pesadas ou até primeiros socorros. Então o game dá muita ênfase na cooperação entre os membros da equipe. E cada missão que a gente inicia dá várias opções de como abordar os objetivos. E isso adiciona uma camada de profundidade ao gameplay e também nos obriga a jogar de forma mais inteligente e realmente planejar os movimentos. Assim, sendo bem sincero, ele de fato não é um jogo tático perfeito. Tem alguns probleminhas que você pode até se acostumar, mas o principal é a mira, que ela é automática e isso às vezes ajuda muito, mas também atrapalha demais porque ela fica meio maluca. Os controles têm seus problemas também, mas naquela época a maioria dos jogos tinham. Mesmo assim, ele é um jogo de tiro legal que entrega algo diferente dos jogos de tiro convencionais do PS2. Aliás, Conflict Desert Storm é um game de 2002 e foi o primeiro jogo da franquia. Então, na minha visão, acho que é normal ter muitas falhas. Ele também é apenas um dos jogos Conflict que foram lançados no PS2. Já trouxe em outros vídeos da série o Conflict Vietnam e o Conflict Global Terror, que são ótimos jogos de tiro tático. O link desses vídeos vão estar aí no primeiro comentário fixado. Por fim, Conflict Desert Storm vale a pena a experiência. Se você nunca jogou, acredito que ele pode te surpreender. E outro título que talvez você não tenha conhecido no PS2 foi a recomendação do Alesk Play, do Abismo Digital e do Alexandre Magno. Foi o game Zatch Bell, Mamoru Battles, que é um jogo de luta baseado no famoso anime Zatch Bell. E antes de tudo, eu não conheço o anime, então se eu falar alguma besteira, alguma coisa errada, me perdoe e me corrijam aí nos comentários também, beleza? Mas basicamente, o game coloca a gente em batalhas de arena, onde controlamos tanto os humanos quanto os mamodos, que são crianças ou animais vindos de outro local, outra dimensão, conhecido como Mundo Mamodo. Nas lutas, os mamodos não falam, então precisam dos humanos para recitar os feitiços mágicos, é algo bem interessante. E o game traz uma variedade de personagens jogáveis, cada um com seus próprios estilos de luta e combos. Também traz vários modos de jogo, incluindo modo história, modo padrão para um jogador e 2 jogadores. O sistema de combate não é tão complexo quanto outros jogos de luta da época, mas tem uma boa dose de estratégia, já que você precisa gerenciar seus feitiços e o timing das habilidades especiais. Os combos são simples, mas a diversidade de feitiços de cada mamodo dá uma boa variedade para cada partida. E como eu disse, eu não conheço o anime, então não tenho uma opinião se ele é fiel ou não ao anime, seja nos gráficos ou na ideia geral do game, mas como um jogo de luta, aí eu achei ele bem divertido. Ele pode não ser o melhor jogo de luta do PS2, mas certamente é um jogo que surpreende pela diversão e pela variedade de personagens e feitiços. É um bom jogo de luta. A franquia Resident Evil como um todo é gigantesca, e se você perguntar a qualquer um fã de PS2 qual Resident ele jogou no PS2, sem dúvida alguma a resposta vai ser o clássico e aclamado Resident Evil 4. Porém, tiveram jogos da franquia que ficaram no esquecimento e até desconhecido para muitas pessoas, como é o caso do spin-off Resident Evil Dead End, que foi relembrado pelo Daniel Mark e pelo Bruno Santos. E a história aqui segue Bruce, um agente da organização antibioterrorismo dos Estados Unidos, e sua missão é impedir um ataque bioterrorista da Umbrella em um enorme navio que está no meio do oceano. Parece bem simples, né? Só que, claro, a Umbrella não deixa barato e transforma o lugar num festival de zumbis e criaturas mutantes. Então o game basicamente segue essa trama. No gameplay, aí o jogo se diferencia da maioria dos jogos da série, e acredito que esse foi um dos maiores fatores para ele não ser tão lembrado por jogadores casuais, é claro, porque na jogabilidade ele segue o gênero padrão Resident Evil
Evil, mas com um toque de shooter em terceira e primeira pessoa. E é isso mesmo, ele mistura duas perspectivas diferentes. Quando a gente tá andando pelo cenário, o jogo usa uma câmera em terceira pessoa, mas quando vamos pro combate, ele muda pra primeira e a mira segue mais ou menos naquele estilo de jogos de tiro sob trilhos. A gente movimenta a mira e atira. Isso sem dúvidas torna o combate mais dinâmico e diferente, mas ao mesmo tempo pode ser um pouco travado, especialmente para quem tá acostumado com os jogos de tiro como Resident Evil 4, que é bem mais simples. E meu amigo, em momentos tensos o negócio realmente fica tenso, porque você para, mira e atira. E nos momentos que precisam ser rápidos, meus amigos, a situação complica muito. Sem dúvidas, Resident Evil Dead End foi bem esquecido, talvez pela jogabilidade diferente, eu não sei, mas isso também não tira o fato que ele tem suas qualidades. Se você curte a série Resident Evil e quer experimentar algo novo sem sair muito do universo da franquia, Dead End é uma ótima pedida. E ainda falando de zumbis, vamos falar agora de um jogo de zumbis que é meio diferenciado, o game Zombievírus. Esse aqui tenho certeza que você não conhece. Ele foi recomendado pelo meu parceiro RCS, tamo junto meu irmão. Zombievírus é um jogo de zumbi, mas segue uma premissa diferente. A gente é um motorista de ambulância que precisa salvar sobreviventes em uma cidade infestada de zumbis. A trama se passa em uma cidade pós-apocalíptica tomada por um vírus mortal que transformou a população em zumbis. E é nossa missão atravessar as ruas cheias de mortos-vivos, resgatar os sobreviventes e levar para um local seguro. Tudo isso enquanto tenta não ser destruído por hordas de zumbis, que em cada esquina tem um monte pra gente passar por cima. Então sim, nesse game a gente controla a ambulância, o que já foge totalmente do comum dos jogos de zumbis. É como se a gente estivesse trabalhando de Uber no apocalipse zumbi. A direção do veículo é meio pesada, e isso pode causar certa frustração no início do game, mas com o tempo você se adapta. Além disso, o jogo tem uma mecânica de tempo, onde precisamos ser rápidos para resgatar os sobreviventes antes que eles sejam atacados. E também a nossa base, que é o hospital, pode ser invadida, então a gente precisa ser rápido em tudo que for fazer aqui. A gente até pode atropelar os zumbis, porém corre o risco de um deles ficar em cima do carro, e isso pode fazer a gente morrer super rápido. Cara, é bem bizarro. Então mesmo que seja um jogo simples, precisa ter toda uma estratégia por trás para você conseguir sobreviver. E como você pode ver, é um jogo bem simples mesmo, em gráficos, controle, jogabilidade e tudo mais. O motivo é que esse jogo também faz parte daquela série de jogos Simple 2000, que até já falei nesse vídeo. Então dá pra entender o motivo dele ser meio estranho e básico demais. Mesmo assim, é um game legal, é um joguinho básico com uma premissa bem diferente. E continuando falando de jogo estranho, vamos conhecer o game Giants Citizen Kabuto, que foi recomendação do Rústico. Ele é um jogo de ação em terceira pessoa, onde a gente controla 3 raças diferentes ao longo da campanha, começando com os mechs, que são soldados com trajes futuristas e traz uma gameplay mais de tiro com armas tecnológicas e muita ação. Tem a Sea Reapers, que é uma espécie de sereia com poderes mágicos, e ela também usa uma espada grande, grossa e afiada para eliminar os inimigos. E por último, o Kabuto, que nada mais é que uma criatura gigante e monstruosa que usa sua força brutal para causar o máximo de destruição possível. Então essa variedade de personagens jogáveis com jogabilidade e habilidades diferentes deixam a gameplay divertida e variada. E claro, antes que comentem, mas esse jogo é horrível, não joga, esse jogo é um lixo e não sei mais o que. Amigo, esse jogo foi lançado em 2000, então tem uma jogabilidade básica e um pouco travada, gráficos medianos e não é um jogo maravilhoso, concordo com tudo isso, mas isso não faz ele ser um jogo ruim e injogável. Ele é um jogo diferenciado do jeito dele, então mesmo com várias falhas e problemas, eu gostei e achei divertido. Recomendo você jogar se curte conhecer jogos estranhos e diferentes do PS2. Outro jogo desconhecido é o 18 Wheeler American Pro Trucker, um jogo de corrida diferenciado que foi recomendado pelo meu amigo Cássio Kiss, valeu pela participação. Esse aqui é um jogo de corrida com caminhões americanos que precisam atravessar o país em alta velocidade, entregando cargas, enfrentando vários obstáculos pelo caminho, enquanto compete com outro caminhoneiro para ver quem chega primeiro no destino. Nas pistas existem diferentes rotas para seguir, você pode derrubar outros veículos e até tem algumas
algumas manobras que você pode fazer para garantir que sua carga chegue intacta. E o legal é que cada caminhão tem suas próprias características e claro, os controles são muito mais pesados do que a gente tá acostumado em jogos de corrida tradicionais. Isso se dá também pela idade do jogo, né? Tô falando de um jogo de 2001, então os controles eram travados mesmo. Mas se você parar para pensar, esses problemas ajudam na imersão do game, já que a gente tá no controle de caminhões com cargas. Então os controles precisam ser pesados e mais difíceis. Os caras pensaram muito à frente do seu tempo, cara. No início de fato é meio difícil, mas depois que pega o jeito, o jogo se torna bem mais divertido, mas sem deixar de ser desafiador. Então 18 Wheeler American Pro Trucker é um bom jogo de corrida de caminhões, e apesar das falhas, ele conseguiu me prender, então pra mim é um jogo bem legal. Mas bora falar de outro jogo estranho? Esse aqui foi a recomendação do Bruno Ferreira, o game Pro Bull Riding Out of the Chute. Esse aqui nada mais é que um jogo de rodeios, cara, é isso mesmo. O foco do jogo é trazer mais ou menos a experiência de montaria que cowboys profissionais têm, e o objetivo é bem simples, ficar o máximo de tempo possível em cima do touro sem ser arremessado para longe, o que, meu amigo, é bem mais difícil do que parece, viu? Além disso, a gente pode escolher e jogar com diferentes cowboys e touros. Isso mesmo, a gente também pode jogar com um touro e fazer os cowboys sofrerem. E se você acha que são todos iguais, meu amigo, cada um tem seu próprio nível de dificuldade e o desafio vai aumentando à medida que você avança nas competições. E cada touro tem um comportamento próprio, tornando cada rodada imprevisível. Pro Bull Riding tem uma curva de aprendizado, já que a gente precisa dominar os controles para manter o equilíbrio em cima do touro. Então é um jogo de precisão, onde um movimento errado pode jogar a gente no chão em segundos. E o grande diferencial de Pro Bull Riding tá justamente em sua proposta única. Cara, é um jogo de rodeio. A cada dia que passa eu vejo que realmente a biblioteca de jogos do PS2 é inusitada e tem jogo de tudo quanto é gênero e estilo. Até jogos de rodeio. Que loucura. Quando falamos de GTA no PS2, na mente vem logo o GTA 3, Vice City e o icônico San Andreas. Porém, talvez muita gente tenha esquecido, ou talvez muita gente nem saiba que existem outros jogos da franquia aqui no PS2. E um deles é o esquecido GTA Vice City Stories, que foi relembrado aí pelo meu parceiro Marcelo Monte. Tamo junto demais. E deixando claro, não tô dizendo que ele é um jogo desconhecido, beleza? Mas sim, ele sempre foi esquecido. E um dos grandes motivos provavelmente foi ele ter chegado no PS2 em 2007, um ano depois de ser lançado no PSP, mas enfim. E se você não jogou ou não conhece esse game, GTA Vice City Stories se passa em 1984, 2 anos antes dos acontecimentos de GTA Vice City. A história segue Victor Vance, um ex-soldado que chega a Vice City em 1984, buscando ganhar dinheiro para sustentar sua família. No começo, Victor tenta se manter longe do crime, mas acaba sendo forçado a entrar no submundo do crime por seu superior corrupto Jerry Martinez. Ao longo do jogo, Victor constrói seu próprio império criminoso, enfrentando gangues rivais, traficantes e autoridades corruptas. A trama também explora a relação de Victor com seu irmão, o Lance Vance, personagem que também aparece em GTA Vice City e que frequentemente coloca Victor em problemas. Beleza, mas falando do jogo em si, Vice City Stories mantém aquele estilo clássico de gameplay que fez a franquia se tornar um ícone. Você tem um mapa enorme para explorar, usar diferentes veículos, incluindo helicóptero, missões principais e secundárias para completar, além também de muita liberdade para causar o caos pelas ruas de Vice City usando uma variedade de armas. E ainda tem um sistema de impérios, onde a gente pode tomar controle de negócios ilegais pela cidade, como casas de prostituição e tráfico de drogas, e expandindo o seu império criminoso. No geral, o GTA Vice City Stories tem muitas coisas legais e é um ótimo GTA. Mesmo que tenha sido ofuscado pelos grandes sucessos da franquia, ele tem uma qualidade própria e merece sempre ser lembrado, assim como o outro GTA que ficou esquecido no PS2, que é o Liberty City Stories. Também é um ótimo jogo que sem dúvidas merecia mais reconhecimento. E se você nunca ouviu falar ou ouviu, mas nunca jogou nenhum deles, meu amigo, recomendo demais. Não são os melhores da franquia aqui no PS2, mas ainda assim é GTA, então vale super a pena. Mas me conta aí, você curte GTA? Qual é o seu favorito? Me conta aí nos comentários, por favor. Mas
Podem contar aí embaixo quais desses jogos que eu falei nesse vídeo você já conhecia e não conhecia, me diz aí por favor. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, recomendo você conferir a playlist de jogos desconhecidos do PS2 que vai estar aqui do lado. Clica aqui e vai lá maratonar porque, meu amigo, tem muito jogo bom, muito jogo desconhecido que você não conhece e até aqueles esquecidos que por algum motivo você não lembra. Então clica aqui e vai lá conferir, beleza? Conto demais com o seu like e a sua inscrição e até o próximo vídeo.